isso muito mais, mas não esperava do modo como foi. Mas veio, não teve como recusar a proposta, isso tudo e muito mais. E salta a resenha, meu amigo Leandro. É aquele negócio, né, Edson? A proposta foi irrecusável, né? 40 milhões de euros para o Alan, um jogador que estava praticamente dispensado do Palmeiras há 2 anos atrás. E o Palmeiras fechou com o Alan, o Manchester City, né? E o Alan dá adeus à Sociedade Esportiva Palmeiras, que é verdade. Vamos debater muito aqui nessa live raiz. Começar a falar de Palmeiras e Vasco, né, no Brasileirão. Palmeiras 4-1. A gente tem que dar a César, né? Primeiro tempo tenebroso, né, Edson? Um primeiro tempo tenebroso da Sociedade Esportiva Palmeiras, um primeiro tempo de doer os olhos e um segundo tempo de encher a gente de esperança, né, Edson? O Palmeiras fez aquele negócio, deixou a gente com medo e no segundo tempo deixou a gente cheio de esperança de um futebol melhor, um futebol aguerrido, esse futebol que a gente quer ver do Palmeiras, um futebol que marca em cima, não dá trégua para o adversário e em 15 minutos resolveu o jogo fazendo 3-0. O Palmeiras, no primeiro tempo, avassalador, segundo tempo, quer dizer, primeiro tempo triste de se ver, mas, como falei para você, segundo tempo de dar esperança um futuro melhor da sociedade depois de Palmeiras, né, Edson? Ah, com certeza, né, Leandro? Se formos olharmos, analisarmos o primeiro tempo, Palmeiras, para mim, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi do Palmeiras durante essa temporada. Muito abaixo mesmo. O Carlos Miguel, para mim, salvou o Palmeiras duas vezes. Se nós formos analisarmos o placar moral, o Vasco era para ter saído com 2-0 de vantagem. Se nós formos olhar pelo que o Palmeiras não jogou, não que o Vasco também fez muita coisa, né? O Vasco também não, mas foi melhor, foi superior ao Palmeiras nesse primeiro tempo. Palmeiras tempo assim, muito acanhado, muito nervoso, errando tudo, na minha opinião, errado em campo. E veio, né, aqueles já o segundo tempo totalmente diferente, né? É que Flávio Lopes, um golaço, né? Flávio Lopes fez dois golaços, mas aquele primeiro ali, um golaço, abriu o placar, logo em seguida já veio a situação do pênalti, né? Não tem nem que discutir o pênalti. E o terceiro gol também, aquilo que me fazia falta, né? O contra-ataque, né? A aula de contra-ataque, como o Palmeiras, né? Fez o terceiro gol, saindo lá de trás, pé em pé, não foi com o chutão, foi roubando a bola, vindo em velocidade de transição. E o Maurício, né, que fez um belo gol ali também, fazendo o terceiro. O quarto foi a coisa mais natural, né? Também a coisa natural, um belo chute do Flávio Lopes. E o Palmeiras que, no segundo tempo, que nos encheu os olhos e deu saudade, né? Que oxalá fosse todos os jogos do Palmeiras, esse Palmeiras do segundo tempo. Um time que foi para cima, buscou o resultado, sufocou o adversário, roubou as bolas, foi eficiente. Esse é o Palmeiras que nós queremos, não só no segundo tempo, né, Leandro? Mas que todos os jogos sejam assim. Ainda mais que agora a gente está entrando em fase de mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, que não perdoam. Primeiros tempos, como foi contra o Vasco da Gama. Brasileiro ainda a gente recupera. Mas Copa do Brasil, mata-mata, Libertadores, às vezes um primeiro tempo mal jogado, joga tudo uma classificação fora, né, Leandro? E o Palmeiras que não dá para entender o porquê que oscila tanto, né, Leandro? Até dá. Até a gente já muitas vezes já falou aqui, né? Começa pelo como o treinador bota esse time a jogar, os jogadores também muitas vezes entrando dispersos, enfim, várias situações que a gente já comentou aqui, né, Leandro? Mas o que que dá para aprender de lição que eu tiro desse jogo do Vasco? E se o Palmeiras jogar o que jogou a metade do que jogou contra o Vasco, o que jogou no segundo tempo, o Palmeiras vai longe na Copa do Brasil, Libertadores e vai se distanciando no Campeonato Brasileiro, né? Até o final desse título do Campeonato Brasileiro. Mas se jogar o que jogou no segundo tempo, porque se jogar a bolinha, Leandro, que jogou no primeiro tempo, vai ser um Deus nos acuda, meu amigo. É verdade, Edson. E tem que dar palmas, né, pro Maurício, né, cara? Não, o Flávio Lopes já vem no acrescente faz tempo, né? Cada dia melhor o Flávio Lopes. E o Maurício, cara, que jogo do Maurício. Maurício forma. Ei, na parte de finalização, o Maurício tá me lembrando muito o Veiga, na fase do Veiga, viu? Na hora de arrematar, o Maurício tá fazendo os gols. Tomara que ele não aconteça, não volta aquele Maurício dispenso, né? O Maurício que na hora da decisão amarelava, né? O Maurício que
quando chegava no decorrer do campeonato da reta final, caía de rendimento. Se o Maurício continuar com essa forma de jogar, cara, a gente vai ter um grande jogador na reta final, como você falou, de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil, e a gente vai precisar muito desses jogadores. E a tristeza, né, que a gente já vai falar também, a saída, é a saída do Ala, né, que nesse jogo do Vasco jogou mais perto da linha de lateral e no segundo tempo mais para dentro, ao lado do Maurício no meio de campo, uma mudança tática do Abel Ferreira, parabéns ao Abel nesse caso aí, nessa mudança tática, trouxe o Ala para jogar mais perto do Maurício e com isso o Palmeiras cresceu e cresceu muito. O Ala está deixando o Palmeiras, né, rumo ao Manchester City. Mas outro jogador que também tá faltando Edson, eu me lembrei de você. Quando ele deu o drible no cara, foi cruzar, eu disse, o castrado vai sair desse nome. Giai vai lá e cruza e erra o passe, meu Deus do céu. Mas jogou muito bem, parecia uma Ferrari, né? O Giai. Jogou muito bem nesse jogo. Mas Edson, quase que tinha gol e passe do Giai nesse jogo, hein? É o pior que eu me lembrei dessa situação também. Mas olha só, Leandro, tu tocou num ponto aqui muito, e aquilo que a gente, acho que confirma aquilo que muitas vezes a gente falou aqui no canal. O problema, muitas vezes, não é o próprio jogador em si. Porque tu acabou de dar aqui uma resposta de muitos questionamentos que nós fizemos aqui na live. O Alan, no primeiro tempo, estava jogando num determinado espaço do campo, numa função. O Abel teve que mudar o esquema do Alan, ou seja, consertar a cagada. Vamos falar o português puro. Trazer o Alan mais perto com o Maurício, fazendo com que o Palmeiras cresça. Então, já o primeiro ponto que a gente já podemos estar destacando. O nosso lateral castrado, ele jogou muita bola. Na verdade, jogou muito bem. Porém, uma vez castrado, sempre castrado, né? Vai cruzar, faz essa loucura. Mas, principalmente no segundo tempo. Aliás, no segundo tempo, para mim, muitos jogadores no segundo tempo cresceram, né? Jogaram muito bem. E o Jair foi um deles, né? Primeiro tempo, até que fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo para ele foi mais vistoso, né? Tu via muito mais vontade, né, dele na lateral ali, roubar e tocar, enfim. Só que na hora de cruzar já é nota 5. Mas assim, olha, tu percebe que o Abel, ele consertou um erro no vestiário, ele consertou a cagada que ele fez quando ele botou esse time no primeiro tempo. E uma dos erros dele foi a posição que ele estava colocando o Alan. Que ele puxou de volta o Alan para mais perto do Maurício, onde as coisas começaram a acontecer. E outra também, né, Edson? E outra também, o Thiago Mendes estava muito solto, o Thiago Mendes do Vasco, né? Estava deitando e rolando. Na hora que ele puxa o ala para o meio, o Thiago Mendes teve que voltar mais e não tinha aquela liberdade toda, né? E com isso o Palmeiras ganhou muito, né? O Palmeiras ganhou muito e cresceu muito. Foi a parte tática também que influenciou muito, né? É como eu falo para vocês, pessoal. Tem jogador que joga em determinada função, não vai render, cara. Não vai render, a verdade é essa. E o ala mais para dentro, como foi sempre meia, ele vai render muito, a verdade é essa. E o Abel fez isso, trouxe o ala mais para o meio, e o Palmeiras, como eu falei, cresceu demais. Edson, tem mais alguma coisa para falar sobre o jogo do Vasco? Se tiver mais algo comentar. A única coisa que eu tenho que comentar para finalizar essa parte do Palmeiras 4, Vasco 1, é o grande jogo do Carlos Miguel, né? Primeiro tempo, Carlos Miguel deu espetáculo, 2 defesaças, né, Edson? E no segundo tempo também fez defesas importantes. O Carlos Miguel aí já não é o primeiro jogo, né? Vários jogos aí vem salvando o Palmeiras. Aí tu vai dizer, mas Zé, esse jogo tal, ele tomou um lá. Gente, São Marcos, ídolo nosso, é bem falho, teve suas falhas. Fernando Praz teve suas falhas, né? Então a gente também não pode crucificar o goleiro, que nem no caso do Miguel, um outro jogo que ele vai mal. Mas, para mim, a vitória começa já no primeiro tempo com 2 baita defesas do Carlos Miguel, gente. Já começa por aí, porque se vai no segundo, nós vamos pro segundo tempo com 2-0, tu correr atrás do prejuízo, o Vasco se fecha todo certinho, esse mesmo Vasco meteu 4-1
na Sul-Americana, né? Então a gente sabe como é que é um Vasco da Gama que está brigando pela zona da degola. Então imagine se esse Vasco vai para o intervalo ganhando 2-0. Meu amigo, botava um ônibus ali atrás, ninguém tira. Então começou a vitória pelo Carlos Miguel, chega no vestiário, né? Vamos dizer, o Abel arruma a cagada que ele fez, o time volta no segundo tempo já com uma outra. De chegar aqui, de vestir essa camisa e muito ansioso para entrar em campo e demonstrar tudo que eu tenho. Não vejo a hora de conhecer os companheiros, conhecer toda a equipe e disputar grandes coisas esse ano. É uma oportunidade da minha vida. Estou vindo para o maior clube do Brasil. São poucas pessoas que têm esse privilégio. Edson, vamos ser sinceros, Edson. O cara sair da primeira para a quarta divisão, da quarta divisão para a primeira divisão, o cara não vai dizer duas vezes, né, Edson? Na minha opinião, cara, é fraco esse goleiro, com todo respeito, na minha humilde opinião, é muito fraco, muito fraco mesmo esse goleiro, na minha humilde opinião, um goleiro fraquíssimo, que entregou a paçoca na Série B, acho o goleiro fraquíssimo, e infelizmente, né, Edson? Entendeu? Infelizmente a verdade é essa. O Palmeiras tem alguma coisa acontecendo, né? O Palmeiras vende o Kaique, que para mim é um excelente goleiro, e traz o Bruno Benedetti, né, Edson? Para mim alguma coisa acontecendo. O Palmeiras não tem goleiro na base, não, Edson? Olhando, quando a gente fala que o Palmeiras tem uma tara pro Bagre, tá aí até um goleiro Bagre eles conseguiram trazer, rapaz. Deus que me perdoe. Mas, ô Leandro, sabe por que que eu tava acho que, vendo a reportagem, né? Esse goleiro ele tomou umas falhas na Série B, se eu não me engano. Não foi na Série B. Série B. Medonha, né? Medonha. Porém, ele foi conhecido, se eu não me engano, porque ele pegou um dos pênaltis do Corinthians. Sim. Só por causa disso. Pegou o pênalti do Corinthians. Ah, vamos contratar. Pegou o pênalti do nosso rival, vamos contratar. Porque eu acho que é a única lógica que tem. Porque em termos de qualidade técnica, olhando, tu acha que o Kaique é pior que esse goleiro? O Kaique é melhor que o Carlos Miguel, Edson. Tá entendendo? O que que faz a nossa diretoria vender um goleiro bom, promissor, que foi da nossa base, com um futuro brilhante e comprovado porque estava jogando bem, para trazer o Kaique, para pegar esse rapaz aí? Não dá para entender, sabe, Leandro? Tem umas coisas assim que a nossa diretoria faz, sem critérios, sabe, sem pé, sem cabeça, que não dá para entender. É fraco. Lógico, gente, a hora que ele vestir a camisa do Palmeiras, vamos torcer um monte. Isso vocês podem ter certeza, né, Leandro? Que a gente, a partir do momento que tá lá usando a camisa, defendendo a nossa meta, vai virar o mar do Fernando Praia da vida. Só que depois aguenta bem. E também, né? Ele não é bobo, gente. Estava na portuguesa, com todo respeito à Luzinha. Jogando Série B, Série A2 Paulista, aquela coisa era toda. Vem o convite do Palmeiras. Tu acha que o cara vai dizer, ah, não, eu quero ficar aqui na portuguesa? Ele não é doido, né, Leandro? Ele é doido, Vai realmente. dar a nota de 100 reais por doido pra esse rasga. Rasga nada. Tu acha que ele não vai lá, tá querendo o Palmeiras? Vai querer da vida? Amém. É o mínimo que ele tem que fazer. É o mínimo, né, Leandro? Então eu sei que vai bem a meta, mas entre vender o Kaique e trazer ele, o Palmeiras fez parmeirada de novo, né, Leandro? É aquele negócio que o Antônio Jorge falou, né? O Palmeiras para vender é uma Ferrari, agora para contratar é um Fusca desgraçado, né, cara? Essa parte ali, cara, é cada bagre no meio tigela. Parece que o Palmeiras gosta do baguito, né, Edson? Ah, e tu lembra da Bellini? Você A lembra? Bellini, para contratar o Palmeiras ultimamente, é uma Bellini, meu amigo. Porque, olha, é gostar de bagre. E todos os créditos, né, Edson? Todos os créditos ao Flávio Latifi, né? A gente sempre trazendo mensagem do Flávio Latifi, que é um cara sensacional, sensacional mesmo, né? O Flávio Latifi, entendeu? Que vem fazendo muito bom mesmo, né? O Flávio Latifi, que vem chegando e deixando muito, né? E continuando, Edson, nessa parte aqui, aquela parte que a gente estava falando para a gente debater, né, Edson? Que é a parte dos valores do Palmeiras, né? O valor do Palmeiras
Quando o Palmeiras tem. A meta do Palmeiras é 400 milhões, né? Em venda de jogadores. E a gente tem aqui os números, né? Para a gente ver aqui os números. Com a venda do Alan, né? A venda do Kaique e algumas outras peças que o Palmeiras vendeu, o John. Atualização, né? O Palmeiras calcula que, somando todas as operações envolvendo crias da academia que já deixaram o clube, a famosa poupança mencionada por João Paulo Sampaio, a transferência de John para o Zenit da Rússia, né? E a saída de Alan para o Manchester City e Kaique para o Sport de Portugal, já soma cerca de 344 milhões em receita com vendas da temporada. Isso significa que o clube já atingiu 86% da meta de 400 milhões de receita com vendas previstas para a Europa. Edson, a gente estava falando que o Palmeiras estava em déficit. Hoje o Palmeiras está com superávit, Edson. Com a venda do Alan, a venda do Kaique e a venda do Bragantino, do John para o Zenit da Rússia. Para você ver, Edson, em menos de um mês, o Palmeiras já está no superávit, já está no azul, com essas grandes vendas, né, Edson? Olhando, com certeza, é aquilo que a gente, tu falou tá muito bem, né? Que a base, né, do Palmeiras hoje, ela é o maior centro de arrecadação do Palmeiras, vamos dizer, a maior fonte de receita do Palmeiras, né? Então a gente tava falando aqui de um Palmeiras precisa fazer, e tá perto de chegar desse 400 milhões. Palmeiras que um mês atrás estava com déficit com a venda do Alan, Palmeiras fica no azul. Então, eu acredito ainda que saia mais algum outro jogador da base, Leandro. Eu acredito. Até Edson, para. Oh, desculpa. eu acho que não sai. Tu O acha que não, Sparta, Leandro? o Sparta de Moscou, Edson, ofereceu 6 milhões de euros pelo Rômulo. Olha o que o Palmeiras fez. 6 milhões pelo Rômulo. O Palmeiras tem 100%. O Palmeiras vai ganhar 36 milhões. Falta quanto? 56 milhões para bater essa meta. Aí fica faltando Aham. só 20 milhões de reais, Edson. Só Ah, 20 pô. milhões de reais. Não sai mais ninguém. Não sai Então mais pode ninguém. ser. Então pode ser. Mas é tu ver, né? Como é importante hoje a gente ter uma base forte, Leandro, e vencedora também, né? E vencedora. Sabe por que eu falo vencedora, Leandro? Não sei se tu chegasse em 2023, aquele time que não se deve nomear, 2022, 2023, investiu não sei quantos milhões em vários jogadores sub-20, aquele timezinho lá. Não vendeu nenhum, tiveram uma despesa enorme. Dispensaram, emprestaram, porque fizeram errado. Então, o Palmeiras, ele começou lá por baixo, né, Leandro? Se a gente for ver, foi ver onde que precisava consertar, foi trazer um bom coordenador de base, de alguém que conhecia, que tinha um olhar para a base. Estrutura, o Palmeiras também está melhorando em termos de estrutura, ainda precisa melhorar, claro. E valorizar a base, né? Entender que é dali que muita da sua receita vai vir ali. E hoje está colhendo os frutos. Palmeiras começou a ganhar copinha, Palmeiras começou a ganhar tudo quanto é campeonato, a revelar, olha só a coisa, né? A jogadores da base, né? Coisa que antigamente o Palmeiras não era um clube formador ou que revelar. O Palmeiras era um time que contratava nomes de peso. Vamos pegar ela para Parmalat ali, não é verdade? Então, vê a diferença hoje dessa mentalidade do Palmeiras. E pelo que eu vi numa reportagem do próprio João Paulo Sampaio, Palmeiras tem garantido ali mais de 10 anos de jogadores bons, de excelente qualidade, que o Palmeiras vai poder faturar um monte. A verdade, Edson, que com o João Paulo Sampaio, o Palmeiras vai crescer demais, cara. O Palmeiras vai crescer. O único cara que não pode sair do Palmeiras se chama João Paulo Sampaio, que é a mapa de ouro do Palmeiras, na minha opinião, viu? O mapa de ouro do Palmeiras. Todos os créditos ao Flávio Latifi, né, para a matéria. Flávio Latifi que faz um trabalho espetacular sobre Palmeiras, né? Faz um trabalho espetacular sobre Palmeiras. Muita coisa boa, né? É sobre o Palmeiras, o Flávio Latifi, né? E continuando falando de Palmeiras, né, Edson? Falando de Palmeiras, é falar do Alan, né? Do Alan, né? Vendido para o Manchester City, né? E vai surgir uma grande fortuna para a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Flávio Latifi trouxe informações, todos querem Flávio Latifi. Palmeiras acerta a venda do Alan para o Manchester City. O acordo prevê 37 milhões de euros, hein, Edson? Fixo, mais cerca de 225 milhões de reais e mais 2 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 40 milhões de euros, 240 milhões de reais. A verdade é que os bônus são muito fáceis de chegar, né, para o número de jogos, e foi uma grande venda, né, Edson? Um jogador já de 22 anos, um jogador que não era nem esperado como uma grande revelação do Palmeiras, para quem se lembra muito bem, por pouco
o Alan não foi dispensado do Palmeiras, né? E hoje está dando grandes lucros à Sociedade Esportiva Palmeiras, né, Edson? O Alan vendido por, vamos dizer logo, 40 milhões de euros, 240 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras vai ficar desse montante com 36 milhões de euros, porque 5% vai para o Figueirense, 5% vai para o Atlético Paranaense, e dá um total de 4 milhões de euros para essas duas equipes, e o Palmeiras fica com 36 milhões de euros, uma bela grana entrando nos cofres do Palmeiras, né, Edson? Oh, com certeza, né, Leandro? E a Figueirense que dá torcendo muito feliz da vida, né? Moro aqui em Santa Catarina, aqui em Figueirense, time perto aqui da minha cidade, devendo até a alma um dinheirinho que vai ajudar o Figueirense a sair dessa pindaiaba aí também. Ô, Leandro, eu não sei, eu escutei hoje de meio-dia, o Palmeiras, quando contratou o Alan, o Palmeiras pagou uma mixaria. Um Não sei se milhão e pouco, tu Edson. Um sabe. milhão e meio de reais. Isso, isso, exatamente. E olha só, na importância, né? Quase se perdeu, vamos dizer assim, né? E agora tá saindo por 40 mil, vamos botar 40 milhões de euros, né? É muito dinheiro, né, Leandro? Meu Deus, é muito dinheiro. Pro Palmeiras, lógico, show de bola. Pro próprio Alan também merece, né? Fez por merecer ali. É importante de tu cuidar bem da tua base, né? Das tuas joias, né? Os frutos estão sendo colhidos ali. Palmeiras hoje que quando aí aquilo que aí eu acredito nessa fase, né? Na fase que a Lila Pereira gosta de dizer, oportunidade de negócio. Aí sim, isso sim, foi uma boa oportunidade de negócio. Comprou por 1 milhão. O Richard Rich foi uma oportunidade. O Tereza foi uma oportunidade de negócio, porque pegaram barato ou de graças e venderam bem. Tereza é outro, que logo também vai sair por um bom dinheiro, tu pode ter certeza. Hendrick. Mas isso que a nossa diretoria precisa entender. São esses de oportunidade de negócio, são jogadores da base. Olhar com carinho. E não pegar para trazer para time principal jogadores de outros clubes aí, que nem o Palmeiras fez, pagou uma nota cara aí, em pé de ratos aí, para vir para cá. Se é para dizer aposta, a base está ali. E tem muito jogador que nem é aposta, é a realidade, hein? Isso são fatos. Quantos jogadores a gente já falou durante esse ano nas nossas lives aqui, Leandro? Que saíram de Vários. graça. Kaique. O Kaique, a gente acabou de falar nosso goleiro aqui. Para mim, de graça, né? Mas é a nossa diretoria. Gostando ou não dos seus erros e acertos, é torcer que a próxima diretoria que venha não faça essas cagadas, né, Leandro? Verdade. Eu acho que a base tem que ser mais vista no Palmeiras, né? Na minha opinião, a base tem que ser mais vista. A base do Palmeiras é muito mal vista. Todos os créditos do Thiago Flávio Latif, né? É muito mal vista a base do Palmeiras hoje, tá? A base do Palmeiras joga 15 minutos, os caras dizem que revelaram, tá? Não existe isso. Os caras nem revelaram o cara, né? Nem revelaram o cara, a verdade é essa. E os caras falam que revelaram, né? Infelizmente, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa para dizer que o Palmeiras precisa de um olhar mais clínico dessa base do Palmeiras, né? Do profissional, né? Da parte do, vou falar assim, da parte do da base mesmo com o João Paulo Sampaio, o Palmeiras está magnífico mesmo, na minha opinião, tá? Vamos continuar falando aqui de reforços do Palmeiras, saídas, né? Agora falar do Kaique, que o Edson tocou mesmo no assunto que a gente quer falar, o Kaique, né? Continuando aqui o Kaique. O Palmeiras está no mercado, bora buscar o goleiro, já buscou o Bruno, né? A diretoria Verde encaminhou a venda do Kaique ao Sport de Portugal por 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. E quer um veterano para contratar até o fim do ano da temporada, quer fazer parte do grupo. Cauã Lima, goleiro sub-20, fará parte do grupo de goleiros profissionais. O Palmeiras, porém, irá atrás de outro jogador para a posição, porque Cauã seguirá atuando pelo sub-20 para continuar o seu processo de evolução. É um belo outro goleiro, o Cauã, viu? O Cauã é um belo goleiro, na minha opinião. É um belo goleiro. Falta o Palmeiras dar mais espaço, né? O Palmeiras está tentando, contratou o Bruno Labarte, né? Labarte, e vai fazer parte até o contrato dele até o dezembro. O Lomba não deve ficar, né? O Marcelo Lomba não deve ficar. E esse Cauã, né? Entendeu? Esse Cauã Labate, esse Cauã, que tanto, que Cauã Lima, né? É um goleiro interessante, tá? Eu espero. Agora o Palmeiras fez uma coisa boa, né? O Arana
o Aranha deu adeus pro Palmeiras. O Aranha era muito fraco da base, cara. O Aranha era muito fraco da base, cara. Eu esperava muito do Aranha. O Aranha fez uma copinha espetacular. O Cauã Lima, né, da base, deve entrar mais no rol do elenco do Palmeiras ano que vem, né? Porque eu acredito que o Lomba não vai renovar, tem contrato até dezembro, e esse goleiro Bruno Labarite, né? Tem contrato até dezembro também, eu acho que não vai renovar, não é possível, né? Esse menino tem mais chance, né? O Cauã Lima, principalmente o Campeonato Paulista. Aí se o cara não tiver um desempenho bom, o cara vai atrás de outro goleiro, né, Edson? Edson, tá mutado, Edson. É minha primeira vez, Leandro. É minha primeira vez. Leandro, tu já foi bem, que né, tu falou uma coisa interessante do Aranha, né? Que eu esperava muito do Aranha. Não sei, o pessoal aqui do chat. E não rendeu, e não deu. Não foi, né? Então, e esse goleiro, cara, se o Palmeiras, se o nosso treinador, nossa diretoria der a oportunidade de não colocar ele também furada e for preparando ele aos poucos, Leandro, nós vamos ter um baita de um goleiro na nossa meta. Eu gosto muito desse moleque do gol, tá? Se o Palmeiras souber trabalhar, souber ele aos poucos colocando, né? Para jogar no Palmeiras, o time principal, esse menino aí vai longe. Tem futuro, sabe? Tu vê que ele passa uma segurança. O Lomba, para mim, não era nem para ter renovado, já para mim já era para ter ido no barquinho da alegria. Já que não ficaram com o Kaique, então que deu oportunidade para esse menino. Não era nem precisado ter trazido esse rapaz da portuguesa lá. Né? Mas é a nossa diretoria. É isso que eles fazem, né? Quem pede passagem, quem tem potencial, muitas vezes fica de escanteio. Aí depois nós vemos brilhar aí nos outros clubes aí afora, né? Por causa do Kaique. Será que não viram isso? E não viram, né? Porque trouxeram um cara lá da Portuguesa, com todo respeito à Luzinha, né? Que foi mal pra caramba na Série B, pegou um pênalti na Campeonato Paulista lá daquele time que não desce nome A, mas só foi isso também de interessante. E a gente vê o Kaique da vida indo pra fora, um moleque desse que precisa, se querer dar oportunidade, é um moleque que vai longe, porque demonstra ser muito bom esse menino, né? Mas é a nossa diretoria, né, Leandro? Infelizmente, Edson. Eu peço a vocês, pessoal, que deixem seu like, né? Que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook. Se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial do seu clube de coração. A live também é simultânea com o canal Feijão Verdão. Obrigado. O canal Feijão Verdão completou hoje 1.200 inscritos, né? Tamo junto nessa. E também, hoje tá batendo 10 likes já, o canal Feijão Verdão, fala por cara com 44. Vamos deixando um like nos dois canais, o link está fixado no chat. Dá essa ajudinha nos dois canais e dá essa força. Todos os créditos ao Flávio Latifi, né, por essa matéria, sobre o Cauã Lima, né, que é um grande goleiro mesmo, na minha opinião, né. Cauã Lima, um excelente goleiro, essa é a minha opinião. Esse menino que faz muito, muito mesmo, tem um grande futuro. Só o Palmeiras pensar e olhar mais para ele, tá? Olhar mais para ele, que vai ser esse goleiro diferente, né? Diferente mesmo, na minha humilde opinião. Esse Cauã Lima é um goleiro bastante interessante e que o Palmeiras dê mais angós, né? Entendeu? Angós, esse menino vai ter um futuro brilhante com a camisa do Palmeiras, né? Na minha opinião, né? Na minha opinião. Peço o like, né? Novidade, muitas novidades aqui. Emiliano Martinez, já tem novidade de Emiliano Martinez, né? Martinez que é outro jogador que pode deixar o Palmeiras, né? O Emiliano Martinez, né? O Emiliano Martinez pode deixar o Palmeiras, que seria para mim formidável, né? Formidável mesmo. Formidável mesmo o Emiliano Martins, né? Falar do Emiliano Martins, né, pessoal? Falar aqui exclusivo, ó, o Emiliano, Edson, o time do MLS dos Estados Unidos, né, tem interesse nele, interesse muito, ele vem trazendo isso, e está podendo fazer uma grande proposta para o Emiliano, né?
A verdade é essa. O Palmeiras pode vender Emiliano Martins, o time da MLS quer jogador do Palmeiras, ele avalia vender agora, né? O Palmeiras não está convicto, né, de vender esse menino Emiliano Martins, que é um jogador fraquíssimo, né, Edson? O Emiliano Martins, o Palmeiras tem interesse, não tem interesse muito em vender, mas o Emiliano Martins, o time da MLS, tem interesse. O Palmeiras pede de 10 a 12 milhões de euros. Uma boa grana, né, para o Emiliano Martins, né, Edson? Rapaz, Leandro, se o Palmeiras vender por 10 milhões, tem que dar graças a Deus. Mas nem pense, né? Mas vai assim, anda até com lacinho ali, ó. Porque o NBA é fraco, né, Leandro? É muito fraco, muito fraco. Se esperava, se criou-se até uma expectativa, né, em relação a ele, mas uma expectativa que não vingou. Toda vez que entrou, muito fraco, demonstrou-se também muito inseguro dentro de campo, sentiu o peso da camisa, sentiu, mas também é um jogador que, tecnicamente, na minha opinião, fraco, sabe? O Palmeiras acho que não tem que fazer muita frescura, não. 10 milhões de euros tá um bom tamanho, não pode perder a oportunidade, né, Leandro? Tem que vender mesmo e bola pra frente. Verdade. O Emílio Martins, eu acho fraco. Cara, toma a vaga do Luiz Pacheco, né, na minha opinião. Eu queria sua opinião sobre o Emiliano Martins, venderia ou não. Aí, Edson, também vamos falar aqui, né? Quem será o substituto no Palmeiras, do Ala, né? Uns falam Felipe Antes, outros falam John Arias. Edson, para você, Edson, entraria com quem? Eu entraria com o John Arias pelo lado direito. Tá? Porque ele anda também com o John Arias, que pra mim ele tem o John Arias, qualidade, força. Acho que o John Arias tem muito mais raça, muito mais veloz do próprio Felipe Anderson, né? E E qualidade, chuta né? muito bem também, né? Qualidade, chuta Qualidade. muito bem, né? E chuta muito bem, visão de jogo, força, mais rápido também, né? O Felipe Anderson, ele pode ser, não sei se você vai concordar, que ele pode ser mais, como é que eu vou dizer, técnico, um pouco mais técnico Eu acho que é mais que o tático, John. viu, Edson? Felipe Antes é mais tático. Também, também pode, também, verdade. Acho que até mais técnico que técnico. Só que tu tem que ser um pouco de cada, né? De um lado se conta tático, técnico, qualidade, né? Velocidade, né? Visão de jogo. Também acho que ele tem mais visão de jogo que o próprio Felipe Anderson, né? E assim, ó, o Felipe Anderson também, pra mim, é aquele jogadorzinho de cristal, né? Que de vez em quando tá se machucando. Diferente do João Ares. Vocês concordam comigo? Concordo muito bem. Edson, agora vamos falar um pouquinho de Libertadores, que amanhã, Libertadores não, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, o Santos queria estar na Libertadores. Copa do Brasil amanhã, né, Edson? E Palmeiras e Santos, né? Palmeiras e Santos decidindo uma das vagas das quartas de finais. Quem passar de Palmeiras e Santos pega Vasco ou a equipe do Vitória Bahia. Edson, o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão para chegar a uma possível final, né, Edson? E faz tempo, né, que a gente não chega a uma final de Copa do Brasil, né, Leandro? A última foi em 2020, se eu não me engano, me corrija ele se eu estiver errado, contra o Grêmio, 2-0, se eu não me engano, né, foi o resultado daquele jogo. Palmeiras aí que foi eliminado nas últimas edições aí, às vezes, de algumas formas até vexatória, taca a faca, o queijo, o garfo, a colher, todos os adjetivos que a gente pode usar para passar de fase. Porque nós vamos pegar hoje um Santos muito enfraquecido, um Santos que, taticamente, depende muito do Neymar, na minha opinião, um Santos que, tecnicamente, muito fraco, muito limitado. Se a gente for para peças por peças hoje, o Palmeiras vai ganhar, bem dizer, em todas as posições, fazer aquele cara a cara, como o pessoal gosta de fazer, né? Vamos É, fazer o primeiro jogo em casa? Palmeiras jogar, fazer o dever de casa, fazer o feijão com arroz, ganhar bem do Santos no primeiro jogo. No segundo jogo, o Palmeiras vai com calma, joga com o regulamento debaixo do braço, aí pode retrancar, pode fazer o que quiser, mas precisa fazer o dever de casa, que é ganhar bem o jogo. Porque se ganhar por 1-0, é clássico, e muitas vezes o Palmeiras gosta de complicar nessas situações, tá, Leandro? Então
tem todas as condições. Basta o Palmeiras só fazer o simples. Não basta aquele inventado, que não. Faça um feijão com arroz, Abel, que vai longe, porque depois pode pegar o Vasco. O Vitória eu acho um time muito perigoso, apesar que apanhou do Bahia, né? É. Então, tem isso, né? Então, e isso em mata-mata pesa muito, mas primeiro nós temos que pensar no Santos, sabe, Leandro? Eu acho que dá para o Palmeiras passar assim, tranquilo, fazer o básico, fazer o feijão com arroz, ganhar tranquilamente aqui em casa, no Banco Arena, e na Vila lá, provavelmente o jogo deve ser na Vila Belmiro, né? Ganha também com tranquilidade e faz o seu dever de casa, Leandro. Concordo plenamente, Edson. Acho que, e lembrando que o Neymar foi relacionado, né? Vai pro jogo contra o Palmeiras, para quem não jogava no tapequinho, né? No velho campo sintético, o Neymar vai pro jogo contra o Palmeiras, foi relacionado. Palmeiras e Santos é um clássico, né? Mas sempre é um jogo de 1-0, 2-1, mas o Palmeiras tem que fazer um resultado, né? 2 gols de diferença, eu acho que seria um excelente resultado para mim, um excelente resultado para levar o jogo para a Vila Belmiro, que lá vai ser o alçapão, né? Vai ser o inferno, vamos dizer aqui. Desculpa a palavra, mas vai ser o inferno. O Palmeiras tem que fazer o resultado aqui, viu, Edson? Olhando 3-0 para mim, o Palmeiras fazendo 3-0 para ir tranquilo. Eu tenho medo desse resultado de 2-0. Eu tenho medo, sabe? Que 2-0 tudo pode acontecer, né? Porque, Edson, esse time do Palmeiras joga melhor fora de casa, viu? O contra-ataque do Palmeiras é muito bom, viu? Isso aí com a vantagem 2-0, o Palmeiras vai com o quê? Com a faca e o queijo na mão. Na minha opinião. Mas 3-0 ia ser magnífico, concordo plenamente com você. Um 3-0 ia ser magnífico, né? A gente que